Não é essa atividade que eu quero. Vamos ver. Vamos estar compartilhada, agora vai ficar compartilhada. Vamos ver, janela. Essa daqui é a que eu quero. Deixa eu ver. Isso, acho que sim. Acho que agora foi. Vamos lá. Não me deixa na mão não, hein? Vamos lá, computador bonitinho. Bom, eu vou começar com esse exercício aqui que eu não corrigi com vocês, tá? É uma revisão também. Olha, então vamos lá, gente. São exercícios possíveis que podem cair aí na nossa app ou mesmo para você aprender. Então, anotem aí, gente. Ó. Então, é uma questão de vestibular, tá? Ele pede para você o valor dessa expressão aqui, gente, ó, o valor dessa expressão. Uma coisa que a gente tem que aprender aqui eu tenho P e Q, P, Q e P é uma expressão, ó, anotem aí, gente. Então, ó, eu tenho aqui, ó, P vezes Q menos P, tá? Isso aqui é uma expressão algébrica. Então, eu preciso, para eu descobrir o valor deste número aqui, eu preciso saber quem é P e quem que é Q, certo? Ó, ele me deu, então eu só vou substituir aqui neste caso. Tá? Então, ó, substituindo, ó, então lembre-se, uma coisa extremamente importante, gente, ó. Por que eu escolhi esse exercício aqui para a gente resolver? Então, anotem aí, anotem o enunciado, ó, tá? Por que eu escolhi esse exercício? Porque tem um sinal de menos ali, com o P. Quando eu faço a substituição de uma letra por um número, tenho que colocar entre parênteses, tá certo? Ó, isso é extremamente importante para você não esquecer de fazer a regra de sinal, tá certo? Ó, então, o nosso P é igual a 3 mais raiz de 2, ó, vezes parênteses, não esqueçam disso. Porque se eu coloco entre parênteses, eu estou dizendo o seguinte: todo número que está aqui vai multiplicar todo mundo que está aqui. Ó. Então, abro parênteses, vai ficar então, ó, vezes que o meu Q vai ser 2 menos raiz de 2. Tá? Menos quem? Menos o meu P. Quem que é o meu P? O meu P vai ser, ó, 2 menos raiz de 2, tá certo? Ó. Agora, o que eu faço aqui? Agora eu vou fazer a distributiva. Gente, atenção. O que eu faço primeiro? Olha, eu vou fazer primeiro a multiplicação, tá? Então, escrevam aí no caderno de vocês, ó. Aqui nós vamos fazer a propriedade, ó. Propriedade distributiva, tá? Propriedade distributiva. Então, esse 3 aqui vai multiplicar todo mundo que está aqui, tá? Então, não esqueça, aonde tem multiplicação, tem regra de sinal. Então, eu faço mais vezes mais dá mais, 3 vezes 2 dá 6. Agora, ó, esse 3 aqui, ele não vai multiplicar esse daqui, não, ele vai multiplicar esse daqui. Porque é este número aqui vezes este número aqui. Então, ó, vai ficar mais vezes menos, que dá menos. Ó, hoje eu recebi uma pergunta, é parecido com o exercício do centro de mídias de ontem, ó. Aqui eu tenho 3 vezes raiz de 3. Então, fica assim, gente, 3 vezes raiz, 3 vezes raiz de 2. Então, 3 vezes raiz de 2, ó. Certo? Ó. Então, o 3 está multiplicando quem? Ah, ele está multiplicando raiz de 2. Professora, ele multiplica o 2? Não, gente, ele não multiplica o 2, não. Por que não? Porque o 2, ele está preso no radical, gente. Ele está preso, não multiplica, não pode. Tá certo? Então, quem que o 3 vai multiplicar? Ele vai multiplicar o número raiz de 2, ponto. Então, tá aqui, ó, multiplicado. Beleza? Ó. Agora, quem que vai multiplicar? Agora, olha,
mais raiz de 2 também vai multiplicar, porque é este número aqui vezes esse. Então, vai ficar assim, ó. Mais vezes mais dá mais, certo? Ó. Raiz de 2 vezes 2 dá 2 raiz de 2, certo? Ó. Agora aqui, ó. Mais vezes menos dá menos, certo? Ó. Agora aqui, gente, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar então assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Tá? Eu vou fazer aqui, que aqui tem mais espaço, né? Fica, ó, vou colocar aqui, ó. Então, a nossa multiplicação, usando a propriedade distributiva, tá? Vai ficar assim, ó. Agora, quem que eu vou multiplicar? Agora eu vou multiplicar, ó. Agora eu vou multiplicar a outra parte do processo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho menos, na verdade, aqui eu tenho menos 1, hein, gente? Ó, é menos 1. Beleza? Ó, o menos 1 vai multiplicar quem? Quem está dentro do parênteses. Tá certo? Ó, dentro dos parênteses. Então, ok. Mas, professora, como é que eu sei que ele está ali? Gente, o 1, ele vai estar sempre multiplicando o número, porque ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, anota isso daí também, certo? Então, quem é o 1, gente, na fila do pão? Quem que é o 1 na fila do pão? O 1 é o elemento neutro, opa, da multiplicação. Ai, deixa eu ligar meu computador aqui que está acabando a bateria. Ai, pronto. Então, ó, elemento neutro da multiplicação. Vai ter que subir montanha. Multiplicação. Tá certo? Ó. Beleza? Então, sempre, qualquer número ele vai estar sendo multiplicado por 1, qualquer parênteses vai ter o mais 1 multiplicando quem está dentro dos parênteses, sempre, tá bom? Sempre. Então, aqui neste caso, eu tenho o menos 1, porque o sinal está na frente. O menos 1 não é o elemento neutro, hein, gente? O elemento neutro é o mais 1. Tá? Porque o que é ser neutro, gente? O que é ser neutro na matemática é você não interfere no resultado do número. Então, se eu multiplico qualquer número por mais 1, ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração, ele vai continuar sendo absoluto, o número que ele está ali representado, tá certo? Ó, então, aqui eu tenho menos vezes mais, então, ó, menos 1 vezes 2 dá 2. Ó, estou multiplicando, gente, não perde não, ó. Menos vezes mais, menos, tá aqui. 1 vezes 2, 2, tá aqui. Agora, o 1 está multiplicando quem? Quem está dentro do parênteses. Ó, vou colocar ele aqui mais em evidência, que ele está muito, tá muito apertadinho lá para ele. Ó. Então, ele está multiplicando o 2, o mais 2, e depois ele multiplica quem? Ó, menos raiz de 2, certo? Ó. Então, menos vezes mais dá menos, tá aqui. 1 vezes 2 dá menos 2. Menos vezes menos dá mais. E 1 vezes raiz de 2 dá mais, ó, menos vezes menos dá mais, e 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Bom, agora vamos arrumar aqui, gente, porque eu preciso achar qual alternativa é a correta. Então, vamos ver quem que a gente consegue somar aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, gente. O 6, ó, o 6, ele não tem raiz, certo? Ó, então, aqui eu tenho mais 6, concordam? Eu posso somar com quem, gente? Ó, com menos 2. Certo? Ó. Então, aqui, como é que eu faço essa continha? Gente, eu tenho mais R$ 6 e gastei R$ 2. Eu fiquei com 4, ó. Já eliminei, ó. Foi eliminado. Agora aqui, no ano, ó, aqui, ó. Eu devo 3, raiz de 2. Mas eu ganhei 2 vezes a raiz de 2. Ó. Então, é assim, gente, ó. Raiz de 3 menos... Ai, raiz de 3, eu tô... Raiz de 2. Ó. Então, o que significa menos 3 raiz de 2? Ó, deixa eu colocar aqui. Ó. Então, eu tenho menos 3 raiz de 2. Então, o que isso significa? Significa que eu devo uma raiz de 2, eu devo mais uma raiz de 2,
e eu devo mais uma raiz de 2. Então, eu devo 3 raízes de 2. Só que aqui eu ganhei 2 raízes, ó. Eu ganhei 2 raízes. Certo? Então, o que acontece aqui, ó? Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui, ó, eu devo uma, paguei uma. Zerou. Eu devo uma, paguei uma. Zerou. Sobrou quem? Sobrou uma raiz de 2. Então, aqui, eu devo 3. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Nossa, agora enlouqueceu. Agora enlouqueceu. Ó, ó, ó. Pronto, acho que agora ela parou com o estresse dela. Vamos lá, muito trabalho, né, tadinha? Tá trabalhando demais, gente. Menos 3 com mais 2, então, ó, dá menos raiz de 2. Tá certo? Ó. Pessoal, eu quero saber dúvidas aqui. Dúvidas? Então, isso que é difícil, porque agora eu não tô tendo dúvidas, mas aí quando eu vou fazer sozinho, eu fico cheio de dúvidas. É, então nós vamos Aí fazer assim. Ah, eu vou ter que sanar essas dúvidas que eu vou ter só na próxima aula, mas agora eu não tô lembrando de nenhuma dúvida. tá, então, olha, então, na sexta-feira eu vou disponibilizar uma listinha para vocês com alguns exercícios para a gente resolver na terça. Eu não sei se terça-feira vai ser conselho ou se eu posso dar aula normal, não sei. Mas a gente vai resolver na semana que vem, tá bom? E aí, com essa, tá? Eu vou até colocar o exercício que me passaram aqui do centro de mídias que ficaram com dúvidas, tá? Então, aqui, ó. Eu ia Então, eu falar a tenho, mesma olha, coisa. o quê? Pode falar. Não, eu ia falar a mesma coisa que o Arthur, que na hora que a gente vai fazer, aí complica. É, mas a gente precisa fazer alguns exercícios. Eu vou separar alguns exercícios para a gente fazer do livro, tá? Olha, então aqui eu tenho, ó. Então, agora eu quero que vocês observem aqui, ó, propriedade. Ó, aqui eu tenho a propriedade, gente. Ó, aqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2, tá vendo, ó? Tá? Como eu tenho o mesmo radical, então eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2, eu posso multiplicar. Por que eu posso multiplicar neste caso aqui? Porque aqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2. Aqui é a mesma raiz e aqui é a mesma raiz. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2. O número que está aqui é 2, certo? Lembre-se, quando não aparecer nenhum número aqui, ele é o número 2, é o índice natural, certo? Ó, então, olha, aqui também, ó. Já que eu tenho o mesmo radical e eu estou multiplicando, eu posso aplicar a propriedade de potência, a propriedade de potência, na verdade, né? Então, ou a propriedade dos radicais, que ele fala assim, ó. Raiz enésima de A vezes B é a mesma coisa que raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então, se eu tenho o mesmo número aqui, gente, eu posso multiplicar os dois, tá certo? Então, eu posso multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2, certo? Que dá raiz de 4, beleza? E raiz de 4 é quanto, gente? 2. Então, na verdade, aqui ficou raiz de 4, tá vendo? Ó? Raiz de 4. E raiz de 4 é quanto? Ó? 2. Beleza? Ó? É 2. Tudo bem? Nossa, gente, tocar a campainha. Só um minutinho. Tá bom. Tá? É, vão copiando aqui, vão terminando aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem alguma coisa com sinal. Aqui não tem. Parece que não está tendo alternativa. Dá uma conferida aí, gente. Só um minutinho. Uhum.
Pronto, gente. Vocês deram uma conferida aí? Parece que está dando um resultado. Nós vamos terminar aqui, será? Deixa eu ver. Vou apagar. Vamos terminar aqui, olha. Deixa eu ver. Se eu terminar aqui, raiz de 4, 3 vezes. Ah, tá. Foi aqui mais vezes mais. Aqui é positivo, gente. Ó, achei aqui. Façam aí no caderno de vocês, ó. Vou colocar aqui. Eu já achei aqui aonde foi. Ó, vou colocar aqui, ó. Então, vocês vão substituir. Façam aí no caderno de vocês. Ó, então, façam de novo aqui. Ó, vocês não falaram que tá dúvida na hora que tá fazendo sozinho, ó. Tem um erro aqui, ó. O erro tá no sinal. Façam aí. Deixa eu só. Deixa eu mandar o link pro João da aula. Já foi copiado. Pessoal, e aí, conseguiram? Eu tô tentando aqui, pessoal. Tá, tenta e já coloca as dúvidas aí. Deixa eu ver aqui. Opa, Amaral. Será que foi o João que entrou, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, não, você não vai fazer isso comigo, não. Não vai fazer, não. E aí, pessoal? E aí? Tudo bem? Conseguiram? Vou apagar aqui. Qual a alternativa, gente? Ai, não devia ter interrompido. Espera aí que eu já vou compartilhar de novo. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui os comentários. Pessoal, tá travando a minha imagem? Tá?
Tá, não. Não. Tudo bem, João? E aí, pessoal, conseguiram fazer? Assim não dá para estudar, hein, Arthur? Com esse tá parecendo eu aqui na minha casa, Arthur. É uma na minha cabeça, a outra me puxando. Hã? Aqui é assim, Arthur. Ai, meu Deus. Teve um dia que a menor chegou gritando. Meu Deus, cada coisa. Ai, meu Aqui, pai. aqui tem que ser à tarde. Se for de manhã ou à noite, não dá. De manhã não dá? De manhã não tá mais calmo aí na sua casa? Não, porque normalmente, se minha mãe tiver em casa, ela levanta e liga o som. Se não tiver, minha Ah, irmã tá com terror aqui em casa. Só à tarde mesmo. apesar que eu também não posso falar muito, viu, Arthur? Porque minhas meninas acordam 5h30. 5h30, 6 horas. Tá todo mundo em pé aqui já. Mas tá bom, vamos lá, gente. E aí? Caio, Rian, Ana, Bárbara, Noeli, Evelyn, contem pouco aluno, é bom que a gente fala o nome de todo mundo, né? Kaique. E aí, João, tudo bem, João? João, você tem Tudo que ir bem, lá no professor? blog, tá? Tá tudo bem? Família, tá bem? Tô bem, Mamãe e você? papai, Tá todo mundo bem, e você? tá tudo bem. Luana, conseguiu, Luana, fazer? Deu, Giovana? João, você tem que ir lá no blog, tá bom? Tem que ir lá no blog, assistir todas as aulas que estão lá. Inclusive, você tem que pegar o trabalho que está lá disponível no link, vai lá em postagens antigas, procura tudo que tem do nono ano e você tem que fazer, tá bom? Onde que é o blog, professora? Matemática com cara de ué. Matemática o quê? Com cara de ué. Você está no grupo da sua turma? Você está no grupo, Sim, João? sim, Então, professora. matemática com cara de ué, tá? Tem bastante coisa para você fazer, né? Porque você deu uma sumidinha, mas eu fiquei, ó, o Kevin já mandou aqui, ó. Matemática com cara de ué, é o blog mais famoso do Brasil, tá bom? Tá quase entrando no livro dos Guinness como o mais acessado aqui no Brasil, tá? Tá. É o mais famosinho. Pessoal, e aí? Vou fazer então um exercício, ó. Mas você tem que ir lá, porque eu para passar um trabalho para você, eu tenho que passar para outros também, assim. Então, não dá. Então tá tudo lá. Faz tudo que tiver lá que vai dar tudo certo. E tem bastante coisa, hein, João? Se anime, hein? Só a última teve 27 exercícios. Para de falar isso, Boa Arthur. Não assusta o sorte. garoto. Não assusta o garoto, Arthur. Mas o detalhe é que ele não fez nada, né? Desde o começo, né? É, Ai, meu Deus, só falta travar isso aqui de novo. Vamos lá. Então, gente, ó. Então vamos ver quem chegou numa alternativa aqui, gente. Vamos lá. eu acho que tá meio errado, mas eu acho que é o AC. A C. Quem mais? Eu não consegui chegar numa alternativa, professora. Ótimo, isso também é bom, Arthur. Não tem, ô, Kaique, não tem problema algum, tá? Quem mais? Bom, a Giovana escreveu aqui que o dela deu A. Deu A, é porque aqui eu não consigo, eu não sei. Depois eu vou perguntar para os Zolim se tem como eu compartilhar a tela e continuar vendo o chat. Eu não sei. Eu acho que só se eu ligar no outro computador ali. Depois, na próxima aula, eu abro outro computador para ver. A questão A? Quem mais Ela, achou a questão A? a Giovana falou que a senhora substituiu o P pelo Ah, eu o Q substituí, no deixa eu lugar ver. do P. Peraí, deixa eu ver. P. Uhum. Verdade verdadeira, Giovana. Verdade verdadeira. Peraí. Então vamos lá, gente. Vamos lá que eu quero fazer a do centro de mídias. Então, ó, fazendo a distributiva aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar, então, -3 raiz de 2, tá certo? Ó.
Agora aqui, raiz de 2 vai multiplicar. Não, estava certo aqui. 2, tá certo? Ó, raiz de 2, beleza? Ó. Agora aqui, ó, como eu falei para vocês, mais vezes menos dá menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, como eu tenho o mesmo índice, vai ficar raiz de 4, que vai dar 2. Então, aqui vai ficar 2, certo? Ó. Agora aqui, ó, menos vezes mais. Então, menos 3, menos vezes mais dá menos, raiz de 2, certo? Tá? Agora vamos somar os termos que a gente, ó, que a gente vai conseguir somar. Vamos lá, ó. Eu já vou pegar quem não tem raiz, gente, ó. Quem não tem raiz aqui, que eu consigo observar, ó. Então, eu tenho mais 6 aqui. Ó, eu devo 2, eu devo 3. Então, eu devo 5. Então, eu tenho mais 6 e eu devo 5 aqui, tá vendo? Ó. Então, eu vou ficar com 1. Beleza? Alguma dúvida? Não. Ó. Agora aqui, ó. Vamos lá, vamos somar quem tem raiz, ó. Então, aqui eu devo 3 vezes a raiz de 2, e aqui eu tenho 2. Então, eu devo 3, mas eu tenho 2. Então, fiquei devendo uma raiz de 2, tá vendo? Olha aqui, ó. Fiquei devendo uma raiz de 2. Ok, ó? Aqui também, gente, ó. Tá vendo esse termo aqui, ó? Ó. Esse termo aqui eu posso somar com esse. Mas, gente, ó, presta bem atenção, ó. Eu devo uma raiz de 2, eu devo mais uma raiz de 2. Lembre-se do que eu falei para vocês. O 1, ele está sempre multiplicando, gente, ó, sempre. Então, aqui vai ficar menos 1 raiz de 2, somados com mais uma raiz de 2 negativas, então eu devo 2 raiz de 2 no meu cálculo. Tá certo? Não, eu errei. Eu errei. Mas errou o sinal, né, Arthur? Não foi? O sinal, olha. Foi feita uma pesquisa, a cada 10 alunos, 8 erram no sinal, nos A vida vestibulares. é triste. A professora passou o oitavo ano inteiro falando de sinal e eu errei. Não, mas isso é normal, Arthur, não se preocupe. Tá? O que não pode é errar no dia do Enem ou de um vestibular, aí não pode. Que aí você perde, né? Perde a sua vaga por Não, causa de um sinal. a partir de hoje eu não erro mais sinal. Ah, então tá bom. Ai, só 6h30. Então tá, gente, ó, vamos lá. Agora eu vou colocar para vocês o exercício que me perguntaram aqui no grupo, tá? Do Centro de Mídias. Deixa eu procurar aqui, pera um pouquinho. Tá, então, me perguntaram sobre esse exercício aqui, deixa eu ver se abre aqui, ó. Então, foi um exercício que a professora fez ontem, tá certo? Ó. Então, pode ser que caia assim na AP, então eu acredito que vocês não terão dúvidas. Ó, eu posso somar raiz de 8 com mais raiz de 2? Olha, não. Não. Não posso, certo? Não posso. Por que eu não posso? Porque aqui é raiz de 8. Eu só posso somar se for igual, gente, como aqui. Tá vendo? Ó, eu devo uma raiz de 2, eu devo mais uma raiz de 2, ó. Então, eu devo. Eu devo quanto? Eu devo 2 raízes de 2, certo? Ó, eu devo 2 raízes de 2. Aqui é a raiz de 8. Mas, lembre-se dos números primos, gente, ó, extremamente importante, ó. 8 não é primo. 8 não é primo. 2 é primo, certo? Ó. Então, o que eu faço com esse 8? Eu posso fatorar esse 8. Eu tenho que fatorar. Não é assim, eu vou pensar se eu fatoro, eu vou decidir, estou indecisa, não sei. Não, tem que fatorar. Certo? Na matemática, você tem que fatorar. Ponto final. Certo? É bem assim, hein? A matemática é brava, gente. A matemática é brava. Ó, fatoro 8. Tá? Então vai ficar assim: 2, 4, 2, 2, 2 e 1. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo? Ó?
Então tá. Então o que que eu quero? Eu quero formar grupos ou duplas, né? De duas pessoas, de dois fatores, tá? Então eu quero formar grupinhos, gente. Ó, aqui, ó, que legal, ó. Aqui 2 ao quadrado, aqui 2 elevado a 1. Esse aqui ficou sozinho, esse aqui não. Porque aqui eu tenho um grupo, ó. Então 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1, tá? Como é que eu sei? Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Tá? Não, só estava conferindo o expoente aqui, tá? Então, olha. Então, quer dizer que vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1, tá? Mais raiz de 2, certo? Pelas propriedades dos radicais, pela radiciação, eu tenho assim, ó. Eu tenho raiz enésima. Raiz enésima, gente, quer dizer que isso vale para qualquer número que estiver aqui. Raiz enésima de A vezes B é a mesma coisa que raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então, vocês podem separar a raiz. A raiz está para os dois. Gente, anota aí, hein? Ó, eu só posso fazer essa separação se for uma multiplicação, hein, gente? Se for multiplicação, na soma eu não posso fazer nada. Beleza? Ó, então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Mais raiz de 2. Certo? Agora eu pergunto, vamos lá, gente. Vamos ver quem sai da raiz e quem fica, ó. Quem sai da raiz e quem fica? Vamos ver. Ó. Gente, esse primeiro 2 aqui sai da raiz? O que vocês acham? Sai, Você acha que sai? Por que sai, gente? Eu acho que sai. Porque é raiz quadrada e o 2 elevado a 2. Isso, ó. Esse número aqui, divide esse número aqui, gente. Divide. Perfeitamente. Dá uma divisão exata. Perfeitamente. Então eu saí da raiz, ó, me libertei. Livre estou, ó, me libertei, ó, estou livre. Então ficou assim, ó, 2 vezes raiz da minha filha que gosta dessa música, mais raiz de 2, ó. Agora, o que eu posso fazer? Gente, eu posso somar, olha aqui, gente, que lindo, ó, que final feliz, ó. Raiz de 2 mais 1, ó, lembre-se que aqui tem sempre 1, que dá 3 raiz de 2. Certo? Gente, ó, eu vou falar para vocês, essa sominha aqui, ela é extremamente fácil. Para um aluno que está indo para o primeiro ano, é uma continha assim, básica, assim. Mas pode falar. Eu ia falar justamente, isso é básico, gente, mas por isso que a gente tem que aprender bem para não ir para o primeiro ano com essa defasagem. Fala de novo. Por que 2 mais a raiz quadrada de 2 dá 3? Ah, por quê? Ó, porque você pode somar, ó. Eu até joguei aqui quando me perguntaram, ó. Por exemplo, se aqui fosse x, por exemplo, ó, vamos supor que aqui fosse x, ficaria assim, ó. 2x mais 1x, tá vendo? Quantas vezes eu tenho o número x aqui? 2. 2? Eu tenho uma vez aqui mais 1, tá vendo? Ó. Porque aqui não é x? Então aqui eu tenho x mais x, tá vendo? E aqui eu tenho mais um x, ó. Quantos números x eu tenho aqui? 3. Agora 3. Isso, agora 3. Certo? Agora 3. Só que o x é a raiz de 2. Mas vamos pensar na raiz de 2, ó. Então, eu tenho 2 vezes a raiz de 2. Então, eu tenho, ó, aqui eu tenho 2 vezes a raiz de 2. É raiz de 2 mais raiz de 2, certo? Ó. Aqui eu tenho uma raiz de 2. Então, se eu tenho aqui 2 raízes de 2, com mais uma dá quanto? 2 raízes de 2. Ó, 1, 2, 3, tá vendo? Ó. Eu tenho, ó, uma. Aqui eu tenho 2 raízes de 2 mais uma, que tá aqui, ó. Porque eu posso somar, tá vendo? Ó. Aqui eu tenho 2 raízes de 2 e aqui eu tenho uma raiz de 2.
Então, eu tenho quantas raízes de 2? Eu tenho 3, porque eu tenho 2 mais 1. Você sempre conta assim, ó. Tá vendo? Eu quero que vocês... Não precisa quebrar muita cabeça, não, gente. Conta sempre assim, ó. Aqui, ó. 2 mais 1. Tá vendo, ó? 2 mais 1 dá quanto? 3. Só que o 2 está sozinho ou ele está acompanhado? Ele está acompanhado. Ele está acompanhado de quem? De raiz de 2. Então, ó, copio raiz de 2 aqui, tá vendo? Deu para entender ou não? Pode falar, que aí eu explico de novo. Tem que Entendi, entender, gente. entendi. Entendeu? Sempre vai ser assim, ó. Deixa eu ver aqui. Gente, copia o exercício aí, por favor. Não Deixa eu entendi, ver aqui. professor. Quem falou que não entendeu? A Evelyn? Foi você? Eu. Não tem problema, não. Vou explicar. Ó, eu vou fazer um outro exercício. Pera, deixa eu pegar aqui no livro um exercício, que aí depois eu tenho outro só de expressão aqui. Deixa eu pegar aqui. E vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um aqui já fatorado. Peraí, gente. Tá, eu vou fazer aqui 2, olha. Já copiaram? Que eu vou usar esse espaço aqui para fazer. Perfeitamente. Tá, então, olha, copia. Eu vou até marcar aqui que eu vou passar esse exercício para vocês fazerem. Vou marcar aqui no meu livro, fazer. Para sexta-feira. E esse daqui também. Professora, mas depois a gente manda foto do caderno no WhatsApp? Mas isso só semana que vem, tá bom? Só semana bom. que vem. Tá? Pessoal, então, olha, eu vou mostrar para. Aqui tem um exercício, vocês podem até começar a copiar ele aí, que ele vai na lista de exercício para semana que vem. Na sexta-feira eu vou colocar. Ele fala assim, ó. Associe verdade ou falso, tá? A cada uma das seguintes, tá? Sentenças. Tá? Então, ele quer que você verifique se é verdadeiro ou falso. Então, na questão A, ele pergunta assim: é verdade que se eu pegar raiz de 2 mais raiz de 5, a gente adora exercício assim, é igual a raiz de 7? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Falso. Falsão. Por que é falso? O mais importante Porque, é falso porque é você saber. não pode simplesmente somar a raiz. Porque elas não têm o número igual. Mas alguém concorda com o Arthur? Eu também acho que é falso. Então, você pode somar? Olha só. Eles são. Aqui vocês podem perceber que aqui é raiz quadrada e aqui é raiz quadrada de 5. Só que qual a operação que a gente tem aqui, gente? Nós temos uma operação de mais e eu só posso somar raízes iguais. Isso mesmo. Então, quer dizer, falsa. Coloquem aí. O mais importante de você discutir se é verdadeiro ou falso é você saber o porquê que é falso. Então, por que é falso? Pois não podemos somar raízes com radicando Ficando, achei que era diferente. É isso. Esse número daqui, gente, ó, é assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá? É que eu sempre Esse me número enganando. aqui é chamado de radicando. O símbolo é chamado de radical. E esse expoente aqui, né, que a gente chama de expoente da raiz, ele é chamado de índice do radical, tá bom? E quando você fatora, aí você tem o expoente,
tá? Ó, você tem um expoente que está aqui, ele é chamado de expoente do radicando. Então, se eu tiver, mesmo que eu tenha mesma raiz aqui, gente, ó, sendo raiz quadrada, se eu tiver os radicanos diferentes, eu não posso somar, tá? Pois não podemos somar raízes com radicanos diferentes, tá bom? Agora na questão B, ó, na questão B, já vou chegar na dúvida lá, tá bom? Na questão B, entra no nosso exercício anterior, por exemplo, ó. É verdade, ó, na questão B, vou colocar ela mais embaixo aqui. Ele fala assim, ó, raiz de 7 menos raiz de 5 mais raiz de 7 mais raiz de 5. Ele está dizendo assim, é verdade que o resultado dessa soma é igual a 2 vezes raiz de 7? Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Na Ó. minha opinião, é verdade. Só de cara eu acho que é verdade. Eu Mais também, alguém acha que é verdade? Porque, tipo, porque a o raiz de menos 5, as duas raízes, elas se anulam. Aí vai ficar duas raízes de 7, então seria duas vezes raízes de 7. Então acho que é verdadeiro. Verdadeira. Isso, verdadeira pelo mesmo motivo do exercício anterior. Ó. No exercício anterior, a gente tinha 2 raízes de 2, ou 3, né? 3 raízes de 2 mais. Não, era 2, né? 2. 2 raízes de 2 mais uma raiz de 2, tá vendo? Ó? Então, eu posso somar. Aqui também, olha, aqui eu tenho uma raiz de 7, somadas com uma raiz de 7, eu tenho 2 vezes a raiz de 7. Aqui eu devo uma raiz de 7, e aqui eu devo uma raiz de 5, e eu pago uma raiz de 5. Eu posso somar, porque primeiro, eu tenho o mesmo índice, e o radicando, eles são o quê? São iguais, então, sim, eu posso somar sim. Então, é verdade. Tá? Olha só, vamos fazer outro aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nascer. Nascer. A nascer, se vocês já entenderam, ó. Entenderam? Ele fala assim na questão, ó. Raiz de 3 mais raiz de 3. É verdade que é igual a raiz de 6? sim. Sim. Concorda? Todo mundo concorda? Eu quero que vocês observem Eu bem. concordo, porque, igual você acabou de falar, tem radicando igual, tem índice igual. É tudo igual, então pode somar. Vamos pensar mais um pouco, gente. Isso. Só o Arthur e o Kaique que fala. Então, eu quero mais gente falando. Vamos lá, gente. Teve uma aluna que falou para mim assim um dia desses. Eu dei uma atividade avaliativa, né? E aí ela falou assim: professora, eu não vou conseguir fazer. Eu falei assim: por quê? Abre seu coração, estou aqui para te ouvir. Sou uma pessoa boa, né, gente? Sempre fui. Aí ela falou assim: é porque eu não sei a matéria, professora. Eu falei: você não sabe por quê? Em algum momento você tirou a dúvida? Depois de quase um mês de aula, você não tirou a dúvida por quê? Porque eu tive vergonha de perguntar porque eu não te conheço. Eu falei assim: vergonha de perguntar. No chat. Você não pode colocar uma perguntinha ali. Tipo, professor, não estou entendendo. Não pode, tipo, falar no meu ouvido assim, professora, olha, não estou entendendo. Pode repetir? O presencial tem vergonha dos amigos rirem. Presencial. Oxe, E eu ela, nunca e ela entendi falou que isso. teve vergonha de perguntar, mas ela desabafou pra senhora. Mano, eu tenho vergonha de não entender e não vergonha de não perguntar. Quer dizer, Então, vergonha de Tenho gente, vergonha ó, de ficar burro e não entender. exatamente. eu sei que tem presencial, eu sei que tem muita vergonha, porque realmente às vezes o colega pode falar ou achar. Agora, gente, nesse ensino à distância, fala, ó, professor, eu não entendi. Mesmo falar rapidinho, para o outro não escutar, professor, eu não entendi. Pode repetir, gente? Não fique com vergonha, tá bom? Ó, quero saber mais opiniões. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Tá. Quem mais?
O Arthur e o Kaique já disseram que é verdadeiro. Agora, quem mais? Vamos lá, gente. Se animem, gente. Vamos lá. Animação. Vamos lá, gente. Giovanna falou no chat que é falso, professor. É a ser falso. A Também Giovana acho. fala. Aí pronto, aí vocês já ficaram com dúvida. Só porque a Giovana falou. Ah, Não, claro que não. Sempre na minha Não, eu convicção. falei Ai, Ah, quando a Giovana fala, ficou meio em dúvida, né, mano? A menina é uma gênia. não, o pior é que quem ela é mais? uma Professora, gênia mesmo. Pode Não, não falar, fala pode professora, falar. gênia. Ela é um Tem gênio. três não, vezes só não o seria bagulho. 2 vezes raiz de 3? Isso seria 2 vezes raiz de 3, Não. e exatamente. falei pra Ó, você. eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Calma, mas. Não, esquece que eu ia falar uma coisa errada. Ó, aqui é uma soma. Então, eu não somo o número que está dentro da raiz, ó. O número que está dentro da raiz, ele está preso. Acabou, gente. Não pode, ó. Tô preso, tô preso, tô preso. Ah, não posso sair daqui. Mas eu tenho 2 números iguais. Eu tenho raiz de 3 mais raiz de 3. Então, eu tenho 2 vezes a raiz de 3. Eu quero que vocês observem o seguinte, ó. A gente não somou o 7 mais 7, tá vendo? Ó, quando a gente fez aqui, ó, raiz de 7 mais raiz de 7, a gente não somou 7 mais 7, a gente somou o número de raízes de 7 que eu tenho, tá vendo? Olha. Se isso daqui fosse verdade, aqui seria falso, porque aqui teria que ser 14. E não é 14, tá? Porque eu não somo o radicando, eu somo o número de vezes que a raiz aparece. Então, quantas vezes eu tenho a raiz de 3 aqui? Eu tenho uma raiz de 3 mais uma. Então, eu tenho 2 vezes a raiz de 3. Certo? Ó. Beleza? E eu Já não a tenho segunda que eu raiz de perco 6. pra ela. Tá? Então, Não, é já a falso. segunda. Tá? Por que que é falso? Vamos lá. O mais importante de saber se é verdadeiro ou é falso é entender o porquê que é falso, principalmente quando você tem uma falsidade na matemática, tá? Por que que é falso? Porque eu não somo os radicanos, eu somo o número de vezes que a raiz aparece, tá? Pessoal, eu quero saber se alguém está com dúvida, me fala, por favor. Não, eu acabei de tirar a dúvida aqui quando. Tipo, que eles estão presos na raiz, então é o tanto de vezes que aí tem a raiz, e não é para somar. Isso mesmo, é a mesma coisa da. Pode falar. Você pode repetir, professora, que eu me perdi. Posso sim, ó. É assim, ó. Por que que é falso? Por que que eu não posso? Por que que não é raiz de 6? Por que que eu não posso somar 3 mais 3? Porque o 3, ele não é 3 que eu tenho aqui, eu tenho raiz de 3, ó. Então, o meu número é a raiz de 3. Então, eu tenho uma raiz de 3 mais uma raiz de 3. Então, eu não somo os radicanos, eu somo o número de vezes que eu tenho a raiz de 3. Então, eu tenho uma mais uma, eu tenho 2 vezes a raiz de 3. Tá? Então, eu tenho 2 vezes a raiz de 3. Ó, é como se eu tivesse assim, ó, A mais A. Tá vendo? A mais A, eu tenho 2 vezes A. Tá bom? Então, eu não somo o número que está aqui dentro, ó. É a mesma coisa, eu vou pegar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Quer ver, ó? Vou pegar um outro exemplo aqui, para a gente conseguir analisar, ó. Gente, é um erro muito comum, tá? O aluno somar, a gente somar é muito comum. É um processo muito que intuitivo, sabe? A gente quer somar quem a gente está identificando, mas é um número, raiz de 3 é um número. Tá? Então, eu tenho um número raiz de 3 mais um, então eu tenho 2 vezes esse número. Olha só, na D, olha que interessante, ele fala para você assim, ó, raiz quadrada de y mais raiz quadrada de y mais raiz quadrada de y. É verdade que isso aqui é igual a raiz quadrada de 3 vezes y? Verdadeiro ou falso? Calma, né? Eu acho que é falso. Eu não entendi direito.
Acho que seria 3 vezes a raiz de y. E, ó, vou mostrar o que aconteceu. Qual foi o erro aqui, gente? Ó, o erro foi que manteve a raiz quadrada. E quem fez essa somatória fez assim, ó. Y mais Y mais Y. 3 vezes o Y, tá vendo? Ó, cometeu praticamente o mesmo erro daqui, ó. Ó, ele somou um Y mais um Y mais um Y, que eu tenho quantas vezes o número Y? 3 vezes. Mas eu posso somar o número que está dentro da raiz? Não, porque ele tá preso. Isso, não posso. Quantas vezes eu tenho a raiz quadrada de Y, gente? É o número. Eu tenho, ó, uma, duas, 3 vezes a raiz de y, tá vendo? Ó? Então, eu tenho 3 vezes a raiz de y. É diferente de raiz quadrada de 3y. Perceberam a diferença? Ó, aqui ele somou o número que está dentro da raiz e não pode, tá? Não pode, então é falso, Cala a tá? boca, Lore. Ó, e para a gente terminar aqui, ó, vou terminar com a F, ó. Vou colocar aqui para vocês. Verdadeiro ou falso? Ó. É verdade que raiz de A mais raiz de A é igual a 2 vezes raiz de A? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Isso, verdadeiro Porque, por quê? porque se fosse falso, a outra que eu errei não faria sentido. E isso, Arthur, é assim que a gente tem que pensar. Com questões de verdadeiro ou falso, eu falo que uma é falsa e depois eu vejo uma que parece e falo que é verdade ou que falo que é falso, então eu tô errando a de cima. É isso mesmo, ó. Então, aqui, ó, por que é verdade? Porque, ó, isso aqui é verdade porque essa daqui é verdade, gente, ó. Aqui eu tenho uma raiz de A mais uma raiz de A. Então, eu tenho 2 vezes a raiz de A. Então, eu tenho 2 vezes o número raiz de A. Certo? Então, é isso. Pessoal, deu para entender? Então, ela é verdadeira. Professora, você não fez a E, você passou pra F. Ah, foi? Esse alfabeto sempre me pega. Não é à toa que a senhora é professora de matemática, né? Não. Ai, não, mas é porque eu acho uma questão interessante, aí eu já pulo já. É uma coisa tão. Mas, ó, a E é importante, foi bom você ter falado. A E tá assim, ó. É verdade que raiz de A mais raiz de B é igual a raiz de A mais B? É verdade? Na minha opinião, é verdade, porque o índice é igual, mas o radicando é diferente. Então você coloca o mesmo índice e somos radicando. Então, essa aqui é verdadeira. Na minha opinião, sim. Tá, mais alguém, gente? Vamos lá, pra gente terminar. Cadê a E, professora? Aí tá aqui, ó. Tá aqui em azul. Aqui, gente, ó. Verdadeira ou falsa? Ah, eu falei verdadeiro, mas agora. Ah, mas tudo bem. Vou continuar com a minha ideia inicial. Pior que eu não sei, porque a Eu senhora também falou tô que em não podia dúvida, somar porque, tipo os assim, radicais, né? sendo A mais B, pra mim tava claro. Só que agora eu tô imaginando números no lugar de A mais B e tá dando uma dúvida. Hum. Se fosse A mais A. Ah, não, esquece. Mas eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Do nada. É porque, ô professor, a mesma regra que se aplica nas letras se aplica nos números, né? Se tipo A e B fossem números. Hã?
Assim, se A e B Isso, ó. fossem números, a regra ia ser a mesma, né? Então é falso. Sim, mas eu quero perguntar para Ih, a net bugou. vocês o seguinte. Ih, a net bugou, hein? A professora travou, foi tudo aí. A net bugou foi tudo, doido. Que Ih, ih, caiu o bagulho da professora, hein? usando aqui. Peraí. Mas voltou agora. Peraí, gente. Acho que agora voltou. Voltou. Voltei? É porque. Gente, olha, 10 mega não é o E a suficiente. minha, que é de 1. A minha não faço Aqueles ideia. crianças estão assistindo Netflix. Estão 250 mega. assistindo Nossa, Netflix Netflix e eu... puxa muita internet. Muito, muito. É, sim, então. Então é isso, gente. Ó, então aqui, ó. Então a raiz pode sumir? Ó, olha só. A raiz pode sumir, gente. Percebam que aqui eu tenho raiz de B e aqui eu tenho raiz de A. Não posso somar, porque A e B são dois números diferentes. Eu não sei, então não posso somar. Agora, cadê a raiz do B, gente? Ela desapareceu? Pode sumir assim, o radical? Então, mas o radical era igual. Ele está aparecendo aqui, sim ou não? Eu posso falar que raiz de B é igual a B? Posso? Não. Não, Então não pode não sumir a pode raiz, fazer gente, isso. ó. Aqui está faltando a raiz, tá vendo? Olha. Então, este número aqui não é igual a esse, porque aqui não está dentro da raiz. Ó, raiz de 4 é igual a 4, gente? Não. Não. Raiz de 4 é igual a 4? Não, não é igual a 4. Ó. Raiz de 4 é igual a 2. Então, eu não posso desaparecer. Desapareceu a raiz aqui. Não pode acontecer isso. Pelo menos eu voltei atrás a tempo. Tá Professora, certo? Oi, pode falar. mas tipo, se tivesse tudo na mesma raiz, é A mais B, ainda seria errado, né? Seria errado. Se tivesse assim, Kaique, ó. Se tivesse assim, A mais B, desliga um pouquinho seu microfone, Arthur, que a sua irmãzinha tá brava hoje, hein? Raiz de A mais raiz de B É a é irmã do igual, João. ó. A irmã do... É o João? Ah, É minha irmã João, aqui. desliga um pouco. Quem que é? A irmã de quem? A minha, do Irmã do... João, a irmã do João. Eu tô desligando o microfone aqui. É, desliga um pouquinho, tá, João? Ou então fala para ela assim, vem assistir a aula é legal, matemática é legal, ó. Tá? Se fosse assim, Kaique, estaria errado, tá bom? Eu não posso Aham. somar, tá? E aqui eu não posso sumir com a raiz, porque raiz de B não é igual a B, raiz de B é igual a raiz de B. Por isso que é falso. Bom, pessoal, olha, esse exercício vai na lista para vocês resolverem, tá? E é isso. Tá certo? Ó? Beleza? Anotaram tudo aí? Eu vou depois, eu vou ver. Eu não lembro se eu coloquei para gravar, gente. Eu acho que eu esqueci de colocar para Tá gravar. gravando, Tá gravando. Tá gravando? Ah, então tá bom. Uhum. Vai acabar a aula? Vai acabar triste, né? Mas a gente Positivo. Pior nós que a já aula tá até... sendo legal até. Achei que ia ser muito chato. Professor, onde que as aulas gravadas? Fica lá no blog, Evelyn. Tá? Lá no blog. Eu vou tentar subir essa aula hoje, que eu tô com um pouquinho atarefada. Mas eu vou subir a aula, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui as crianças presentes. Tá? Então é isso. Deixa eu já interromper aqui. Pessoal, então tudo bem? Deu para entender um pouquinho?
tá? Vou deixar a aula gravada lá no blog, e aí vocês podem assistir mais de uma vez, tá certo? Ó, então, só para quem chegou depois, então lembre-se da nossa app. Assim que liberarem na escola, eu vou escanear, vou marcar o dia como nós fizemos na última, tá? Então, eu vou escanear as questões, vou colocar no link, e vocês terão um período das 8 até as 5. Depois desse período, eu já vou fazer a correção da prova, tá certo? Ó. João, copia a lição, João. Pega o caderno e copia. Eu vou fazer igual a professora Anice, vou obrigar a ligar a câmera. Tá Já bom? copiei tudo. Já copiei tudo. Tá bom, João. Tá, então é isso, gente. Então fiquem com Deus aí, deixa eu interromper aqui a gravação. Tá? E no final eu vou jogar uma lista de chamada na sexta-feira, tá bom? Das aulas. Beleza,